Saudações para você que está conectado no canal Verbo Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha e é muito bom ter você por aqui. É a primeira vez que você está nos assistindo? Deixa a sua inscrição, deixa o seu like para ajudar com que esse conteúdo que você vai ver e outros que tem no nosso canal que você poderá assistir também, eles possam ser bênção para outras pessoas, tá certo? Assim você estará nos ajudando. Compartilhe esses vídeos, ok? Então conta aí com a sua inscrição e também com o seu like para nos ajudar. Amém? Meus irmãos, esse vídeo de hoje é um vídeo peculiar, é um vídeo que você provavelmente não vai encontrar em muitos canais, esse conteúdo que nós vamos passar para você hoje, ok? É um conceito mais amplo do que nós temos geralmente com relação a pecado, e é a matriz em hamartiologia, por exemplo, a doutrina do pecado, o estudo do pecado, para nós compreendermos até mesmo todos os demais vídeos que eu vou lançar falando de pecado, pecado interior, pecado exterior, vícios, né, pecados condenáveis, pecados premeditados ou pecados veniais, né, e tudo que se relaciona da diferença de pecado e pecados, nós vamos estar tratando a partir dessa matriz que você vai ver agora, que se chama, o vídeo, a aula se chama O Mapa do Pecado. Okay? Você vai ver como começou, aonde ele age, como vai terminar, ok? E eu espero que esse estudo seja enriquecedor para a sua vida. Nós vamos para a vinheta, depois que a gente voltar, já voltamos direto no quadro esquemático para nós vermos então o mapa do pecado. São apenas 10 segundinhos, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não é inscrito. Voltamos já. Bom, meus irmãos, vamos começar por aqui então. Nosso famoso quadro, o mapa do pecado, é o que a gente vai basicamente ver, um panorama, e daqui, desse mapa do pecado, vai sair todas as informações posteriores para vídeos posteriores, com relação ao pecado original, com relação ao pecado venial, fraqueza de pecado, vícios e todas as demais coisas, ok? Em linhas gerais, o prognóstico, né, para o problema do mal, do pecado, vai sair aqui desse mapa que a gente fez, ok? Se a gente olhar essa linha do tempo, ok? Nós temos de eternidade, a eternidade passada, a eternidade futura, né, de eternidade a eternidade, ok? Eu dividi aqui em 7 dispensações, não quer dizer necessariamente dispensacionalismo, mas em hamartiologia vai servir para nós podermos ver bem as eras ou ter uma ideia, noção de tempo e espaço dentro dessa linha de tempo, ok? Então temos aqui a era da inocência, da consciência, do governo humano, governo patriarcal, da lei, da graça, ok? E mais ou menos nessa região aqui, né, a plenitude dos tempos, sétima dispensação bíblica ou milênio, ok? Então nós teremos em mente isso. Nós temos ainda que considerar que essa linha do tempo, ela divide aspectos celestiais e aspectos terrestres, ok? Então, basicamente, nós temos aí operações, né, que ocorrem na esfera espiritual e na esfera material, amém? Então nós temos em primeiro lugar que na eternidade passada, né, há um episódio de ocorrência de pecado, né, que a Bíblia chama de iniquidade, está em Isaías 14, Ezequiel 28, alegoricamente tipificando aí a queda de Lúcifer, ou então anjo de luz, né, o querubim ungido. Ok? É uma alegoria, por quê? Porque fala exatamente, é uma profecia contra o rei de Tiro, né? E há esse entendimento. Nós não vamos entrar nesse pormenor. Conquanto Satanás peca e é expulso do céu, está escrito que se achou iniquidade nele. Então é a primeira ocorrência de pecado que nós temos, né? E lá está escrito, né? Os irmãos podem depois olhar com mais cuidado. Okay? Iniquidade, o prefixo in, né, o in, significa contra, né, significa alguma coisa oposta, amém? Então, oposto de equidade, ok? E seria inequidade, né? Mas está escrito iniquidade,
né? Quer dizer que é contra a equidade. Equidade que significa aí justiça, padrão, né? De perfeição. E Apocalipse capítulo 22, verso 11, nós temos a recomendação de Cristo às igrejas, que é para nós praticarmos a justiça, né? Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é injusto, faça injustiça ainda. Amém? É exatamente o oposto daquilo que tirou Satanás do seu estado de perfeição. Amém? É o que a Bíblia nos manda para podermos entrar na cidade pelas portas. Justamente a justiça, que é a perfeição, que é aí a integridade. Amém? Quando Satanás cai, né, é na eternidade. Depois Deus cria céus e terra, Deus cria o homem, né, na sua primeira dispensação, né, de inocência. Entre a inocência e a consciência, Deus cria um jardim no Éden, ok? E nós vamos para o primeiro episódio de pecado que entra no mundo, a iniquidade, né, entra no mundo, né, exatamente para demarcar a transição entre inocência e consciência. Ok? Então o pecado ele entra no mundo, ele já existia, ele entra no mundo, né? E quando ele entra no mundo ele traz consigo a morte. É o que temos em Romanos capítulo 5, verso 12, onde nós lemos o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram, na versão Almeida Revista Atualizada. Por isso que todos pecaram, Almeida e Corrigida. Amém? Eu não gosto dessa versão da Almeida e Corrigida, por isso que todos pecaram, ok? Principalmente quando nós entendemos o conceito de pecado original, que não é o intuito desse aporte de hoje, ok? Na verdade, a melhor tradução que define aí epirro, né, é por quê, não por isso, ok? Então, porque todos pecaram, amém? Nós vamos estudar então Romanos 5 e 12, à luz dessa pequena introdução, dessa pequena ilustração, onde nós temos o seguinte, ok? Há uma lei, Deus criou o Éden, há uma lei, né? Não coma da árvore. Isso está em Gênesis capítulo 3, verso 1 ao verso 7, ok? Há uma lei. Quando há uma lei, né, só tem dois caminhos, ou obedece ou não obedece, não tem como ficar passivo. Amém? Nós sabemos o desfecho da história. Adão desobedece, Eva desobedece, né? O pecado entra no mundo, nós temos aqui em azulzinho. O pecado também trouxe consigo a morte, ou seja, a corrupção, né? Essa corrupção aqui, ela se dá em vários aspectos, nós vamos ver isso em pecado original, amém? E esse pecado e a morte afeta tanto o homem quanto a natureza. Nós encontramos isso também em Romanos 8, né? No plano celestial, portanto, a iniquidade que já existia, agora cria uma esfera chamada pecado, tá vendo? Uma esfera que vai aí, né, desde a queda, desde a idade da consciência até a cruz. Você vai entender isso daqui a pouco, tá? E no campo terreno, no campo, né, terrestre, né, isso vai gerar pecados, ok? Isso vai gerar outros pecados decorrentes do pecado, amém? Nós temos que pontuar e ter em mente que esse pecado que entrou no mundo é uma responsabilidade do homem. Deus mandou? Não. Deus ordenou? Não. A lei de Deus foi: não coma, porque se comer, certamente morrerás. Ok? Mas por que Deus ordenou, sendo soberano e mesmo sabendo que o homem ia comer? Presciência de Deus não é causa determinativa, é causa constatativa. Amém? E nós temos então que conviver com essa realidade divina. Amém? Nós temos que saber entender isso, ok? Em decorrência da queda do homem, do pecado e da morte, nós já temos registro em Gênesis 4, 5, 8, no episódio de Caim e Abel, onde há, né, pelo menos dois indícios, né, de que Caim aí, ele já possui também essa natureza, nós chamamos de natureza pecaminosa, que vai gerar o primeiro homicídio. Primeiro, ele tem ódio do irmão, ele tem inveja do irmão, né? Em segundo lugar, ele comete o homicídio. Em Gênesis capítulo 5, verso 3, nós encontramos na genealogia de Adão uma coisa curiosa, que Sete,
né, que é da linhagem de Adão, o terceiro filho que entrou na linhagem de onde sucedeu Cristo, né, ele é feito segundo a imagem de Adão e não de Deus. Se nós olharmos Lucas na genealogia de Jesus Cristo, nós encontramos que Adão ele foi feito imagem e semelhança de Deus. No primeiro capítulo de Gênesis também diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E quando nós encontramos esses dois aspectos de Gênesis 4 e de Gênesis 5, né, um homem sendo feito à imagem e semelhança de outro homem já decaído, aí nós encontramos o pecado que já está causando a corrupção do homem, no sentido mais puro do termo, corrompendo, ou seja, o homem já caiu daquele estado que ele tinha de perfeição ou de inocência. Nós encontramos no verso 13, seguindo aqui pela epístola de Paulo aos Romanos, pelo mapa do pecado, e eu creio que é uma interpretação muito difícil de nós conseguirmos hoje em dia em meios de pesquisa, principalmente quando fala sobre pecado original, nós encontramos no verso 13. Porque até a lei, ou seja, até a chegada da lei, diz o verso 13 do capítulo 5 de Romanos, estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ok? Essa lei, né, nós temos que diferenciar as duas leis que falam em Romanos 13 aqui. Essa lei aqui é uma época, é um período, né, que nós tecnicamente chamamos de dispensação. Ok? Dispensação da lei. Mas essa lei de Romanos 5 e 13 aqui, né, é uma lei onde o pecado, o homem está servil sobre o pecado. 5 e 3 de Gênesis fala que Sete foi gerado à imagem, semelhança de Adão. Amém? Então ele tem uma natureza pecaminosa, mas ele não tem ainda um pecado, ele não é um pecador de fato, né? Ele é um pecador de direito, mas não de fato. Ok? Até que ele atinja essa lei, que é diferente dessa. Essa lei é uma época, né? A época da lei que Deus deu a lei a Moisés. Essa lei aqui é a mesma lei de Romanos capítulo 2, verso 14 ao verso 16, que fala da lei da consciência. Amém? Portanto, o homem ele nasce, ou depois de Adão, todos que nasceram aqui, nascem sob esse ambiente de pecado que entrou no mundo através da responsabilidade humana. Ok? Então é a natureza pecaminosa que se diz. Ele nasce servil sobre o pecado, e quando ele atinge essa lei, para aqueles que não têm lei, diz Romanos capítulo 2, versos 14 a 16, né, ele vai automaticamente ser servil sobre o pecado. E todos os que vão nascendo, então, vão recebendo essa carga, né, de sujeição, entre aspas, de culpa, entre aspas, por nascer sob o pecado. É nesse intuito de sujeição que o Salmo 58 e 3 fala que os ímpios nascem alienados desde a madre. Amém? E Salmo 51 e 5 fala: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Note bem, é em pecado, é no ambiente de pecado que ele foi concebido, não é com pecado. Amém? Portanto, nós temos que ver bem, né, quando nós falamos alguma coisa sobre pecado original, para não incorrer em erro. Nós não pagamos pela culpa de Adão, né? Nós, na verdade, nascemos sem o estado original que Adão tinha quando foi criado. Amém? Isso é interessante que nós notemos. Ok? Portanto, a partir do estado de consciência, os homens cometem pecados. Por quê? Porque nasceu sob a gestão do pecado. Já tem uma natureza pecaminosa, já possui uma pecaminosidade desde a sua concepção. Amém? É nesse aspecto que Romanos 3, 10 e 23 diz que todos pecaram. É nesse aspecto que 7:20 de Eclesiastes fala que não há quem faça o bem. É nesse estágio, né, de pecado que Efésios 2:3 fala, por exemplo, que nós andávamos segundo o curso da natureza. Qual é o curso da natureza? Uma natureza que caiu, está servil sobre o pecado, ela vai ser uma natureza que vai andar segundo o seu próprio curso. E o Salmo 143 e 2 vai dizer que não há, que diante de Deus não há justo algum.
né? E podemos citar outras passagens aí que até calvinistas adoram, né? Mas assim, isso não quer dizer que aqui já nascemos pecadores de fato, ok? Aqui em Adão nós nascemos pecadores em direito, ok? Numa forma judicial. Judicialmente nascemos aqui, ok? Sem imunidade nenhuma. Adão foi criado totalmente imune, tá, a qualquer tipo de corrupção. Entendemos isso pela palavra do Senhor. Já qualquer outro homem não nasce com essa imunidade. Amém? Mas dia menos dia ele vai pegar o vírus do pecado. E essa época é a época da lei. Lei da consciência. Amém? Portanto, todos esses pecados aqui, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, né? Todos se extraviaram, né? Isso aqui fala, meus irmãos, de ação, ok? São pecados, não é o pecado, amém? Então há distinção, sempre vamos lembrar que na Bíblia há distinção entre pecado, algo que é abstrato, está aqui no ambiente espiritual, amém? E separar de pecados, que está no ambiente terreno, ok? O homem, ele pode nascer e até mesmo não cometer, por um milagre, não cometer nenhum pecado desse de ação. Mas ele vai nascer uma pessoa judicialmente pecadora, amém? A partir de quando ele conhecer o que é certo, o que é errado. Por isso Deus estabeleceu a lei, e dentro dessa lei que Deus estabeleceu no Éden, depois que Adão cai, ele diz, agora o homem é como nós, conhecedor do bem e do mal, amém? Essa ação, portanto, que se refere a todos esses versos que se usa para dizer que nós nascemos pecadores, nascemos com pecado, né? Na verdade não provam o pecado original. Amém, irmãos? O pecado original ele é conceitual, ele é dogmático, mas esses versos aqui, que eu acabei de citar para vocês, eles são versos que implicam uma ação. Eles são verbos no indicativo, ok? Que implicam uma ação humana, uma vontade humana de pecar. E de onde vem essa vontade? É a servidão da natureza que nasceu sob o pecado. Amém? Note bem, eu estou sempre me referindo a esse pecado aqui. Você vai entender. Ok? Essa ação, ela é, né, originalmente, né, conhecida até na patrística como concupiscência. Ele atinge a idade e poder discernir entre o bem e o mal, chamada lei da consciência. Ele desenvolve algo que a Bíblia chama de concupiscência. Os primeiros pais da igreja vão chamar isso de curiosidade. Amém? Se você ler aí Justino, se você ler, né, outros pais da igreja, você vai ver esse termo como curiosidade. Amém? Portanto, foi o que, segundo Tiago, né, no capítulo 1, verso 14 ao 16, que levou, por exemplo, Eva a ver que a fruta era muito boa, né, e agradável aos olhos. Ele tem algumas qualidades que ela notou e não teria notado se não tivesse sido atraída, segundo Tiago, por sua própria concupiscência. Romanos capítulo 7, do verso 7 a 14, Paulo também fala, né, que ele em algum tempo viveu sem lei, novamente citando aqui, né, essa lei da consciência, mas quando veio a lei, né, ele tomou conhecimento do pecado e o próprio pecado, pelo conhecimento da lei, foi quem derrubou ele. Então Paulo parece ter entendido esse conceito, né, de pecado, né? Principalmente de pecado original, ainda que não tenha tecnicamente esse termo na Bíblia, amém? E ele fala sobre isso. 1 João capítulo 2, verso 15 e verso 16, vai nos orientar quanto a não amar o mundo, né? Nem o que há no mundo, porque aquilo que é no mundo, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, não provém de Deus, mas do mundo, que é outro termo técnico aqui para pecado, amém? Ok? Ou similar, pelo menos, ao pecado, amém? Portanto, nós temos que analisar que o homem ser tricotômico, segundo a Bíblia, né? Talvez no Antigo Testamento havia uma similaridade entre alma e espírito, né? A parte material do homem como uma entidade só, mas Hebreus 4:12 nos deixa muito claro que a palavra de Deus ela faz distinção, né, entre alma e espírito, amém? E 1 Tessalonicenses 5:23, a santificação tem que envolver espírito, alma e corpo, amém? Portanto, nós não vamos olhar esse aspecto tricotômico agora,
mas eu sugiro fortemente que você olhe o meu outro vídeo falando sobre o processo redentor, vou deixar aqui em cima, e você vai compreender certinho essa parte aqui, bem como um resumão desse mapa do pecado, bem como também a ação de Cristo pelas bênçãos da salvação, né, nos tempos da salvação, passado, presente e futuro, né, e tem umas coisas muito interessantes. Sugiro fortemente que você assista esse vídeo depois desse vídeo do mapa do pecado para entender esta parte aqui. Amém? Portanto, o homem, no seu ser completo, ele está sujeito à concupiscência. Amém? Portanto, ele comete pecados. Okay? Então o homem sempre vai cometer pecados. Olha aqui que eu coloquei desde o Éden até o trono branco, até o juízo do trono branco. Amém? O homem vai cometer pecados. Isso é fato. Vamos deixar isso aqui congelado um pouco para nós andarmos na história e entendermos que se Romanos capítulo 5, verso 12 nos diz que o pecado entrou no mundo pelo homem, o verso 13 diz que a morte, né, 13 e 14 vai dizer que a morte reinou sobre aqueles que não tinham lei, né, e reinou no mundo até a lei, essa outra lei aqui, né, e a morte veio reinando. Na cruz, o pecado, essa hegemonia, esse domínio do pecado, ele é barrado. Barrado pelo quê? Né? Ele é barrado pela graça de Deus. Romanos 5:20 mostra que a cruz interrompeu a hegemonia deste pecado. Esse pecado continua agindo aqui? Continua, mas eu até desconsiderei. Por quê? Porque está escrito em Romanos capítulo 5, verso 20, o seguinte: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então o pecado foi abundante aqui. Ok? A lei, até mesmo a lei de Moisés, uma época delimitada onde Deus deu a lei, os 613 códigos, os 10 mandamentos, né, por aí vai, ela evidencia o pecado, porque ela, segundo a Bíblia, ela atiça a concupiscência. Embora a lei seja, né, a lei seja boa, o mandamento seja puro e bom, segundo Paulo. Amém? Mas aonde abundou o pecado, onde o pecado sujeitou todos, a graça de Cristo, que já se manifestou exatamente quando o pecado entra no mundo, a graça de Cristo se manifestou. Gênesis 3:15 evidencia que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, né? E a graça de Deus superabundou. Veja então que o pecado foi vencido na cruz. Preste atenção, irmãos. A cruz venceu o pecado original, trazendo justiça original ao homem novamente, restaurando a conexão entre Deus e o homem. Amém? Então interrompe essa justiça do pecado. É conversa fiada, meus irmãos, falar que todos que nascem hoje ainda nascem com o pecado original. É conversa fiada. Amém? O pecado original é um dogma, ele nasceu com seus propósitos, mas hoje nós enxergamos que a cruz de Cristo, ela quebra a maldição do pecado original. E eu vou deixar aqui para os irmãos, amém, uma leitura do texto sagrado na continuação do capítulo 5, verso 13 de Romanos. Olha que interessante que as pessoas que às vezes falam, né, usam textos bíblicos para justificar o pecado original, na verdade não entenderam nem o preceito de Paulo em Romanos capítulo 5. E vamos lá. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Que juízo é esse? Pecado e morte. Veio, né, a questão aí que trata o dogma do pecado original, né, a queda da justiça, né, a queda, né, a iniquidade que o homem caiu, né, a queda do seu estado original, né, vem para todos, é o que diz Paulo em 16 do capítulo 5, né, a justiça lá, porque o juízo veio de uma só ofensa. Que juízo é esse? O pecado entra no mundo, com o pecado a morte, todos vão pecar, inevitavelmente, né? Todos vão experimentar o pecado, inevitavelmente. Todos são assim, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito, que veio através da cruz, olha o que diz, veio de muitas ofensas para a justificação. Onde diz que Cristo levou sobre si as nossas transgressões.
17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, se pela ofensa de um só a morte reinou, o pecado reinou aqui, e o salário do pecado é a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Ou seja, o pecado ele bate na cruz, ok? O verso 18 e 19 vai nos ficar mais claro ainda quando diz o seguinte: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então nós temos mais um reforço aqui, né, da questão que trata o pecado original, ou seja, a queda da sua graça, do seu estado original. Que diz? Muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ou seja, tudo nos leva a crer que a cruz quebra, né, pela ofensa de um, pela justiça de outro, pela morte de um, pela vida de outro, a cruz quebra essa hegemonia do pecado. Se o dogma do pecado original, né, aquele que todos nascem amaldiçoados, né, aquele negócio todo, algum dia ele reinou, né, nós entendemos que ele foi quebrado na cruz de Jesus Cristo. Amém? Por isso essa lei ela ainda vale. O pecado ainda continua aqui, só que ele não tem mais força, não tem mais intensidade. Graficamente eu estou mostrando para os irmãos aqui o verso de número 20 do capítulo 5 de Romanos, onde Cristo aplica a expiação, redenção e propiciação. Se você não sabe a diferença disso aqui, eu aconselho que você pesquise. Amém? Foi o que foi aplicado na cruz aqui, ok? Para abater, né, ou abaixar essa hegemonia do pecado. E diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a graça de Deus ela perpassa, né, pela cruz, vai buscar desde Adão, né, todos que morreram sem lei para justificar, e justifica ainda hoje todos que sem lei morrem. Todo homem, até mesmo o crente, está sujeito ao pecado, está sujeito à morte, mas o pecado não reina mais, né? Não reina mais na vida do crente. Quem reina é a graça de Jesus Cristo. Porque a graça de Deus, Tito 2,11, se manifestou a todos. Amém? 1 João capítulo 2, verso 1 diz que nós temos um advogado para com Deus, que é Jesus Cristo o justo. Lembra do primeiro aqui que caiu, o primeiro pecado que aconteceu no céu? A iniquidade, quebra da justiça. Lembra Apocalipse capítulo 2, verso 11, que nos manda ser justo ou praticar justiça ainda? Jesus Cristo é justo. Amém? Jesus Cristo é quem justifica. Por isso todo aquele que nasce sujeito às injustiças, ele em Cristo, ele é feito nova criatura, amém? E vai ter no futuro a natureza do segundo Adão, a natureza de Cristo, que é o nosso aparré, que é a nossa primícia, amém? Gálatas 4:5 vai nos afirmar que Cristo nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para remir os que estão debaixo da lei, para que nós tivéssemos a adoção de filhos, amém? Há uma transformação aqui, amém? Então Cristo, ele nasceu sob esse ambiente também, né? Só que não nasceu sujeito ao pecado, amém? Porque a natureza dele é santa, amém? Nós tratamos disso em união hipostática. Se você não sabe o que significa isso, procure saber também, amém? Santo Anselmo tem uma teoria interessante sobre isso, mas nós não temos como tratar isso aqui. O fato é de que Cristo, ele é chamado de segundo Adão, porque ele não tinha essa natureza, ele não foi contaminado, por isso que se chama hoje pecado original ou queda da justiça original. Cristo não sentia tentação de dentro para fora, ele foi tentado de fora para dentro, porque estava nesse ambiente, ok? Mas ele veio manifestar a graça de Deus. Foi o que Paulo falou a Tito, ok? Que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. João, Evangelho, capítulo 16, verso 8, diz que o Espírito Santo vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então, esse convencimento trata exatamente da vitória de Cristo na cruz, né? Convencendo desses pecados, trazendo o homem ao arrependimento. Para nós fecharmos então a parte final desse mapa do pecado, nós vamos continuar após a cruz, aonde nós encontramos na esfera espiritual, né? Na esfera aí espiritual nós encontramos agora o que nós encontramos na lei, né? E que nós encontramos aqueles que vivem na época da lei ainda, né? Ou seja, não conheceram a Cristo.
é a imagem do velho homem, amém? Os velhos hábitos, o curso da natureza, amém? O que nós encontramos depois da cruz agora, para aqueles que estão em Cristo, é a graça abundante, a graça cooperante, transformando o homem em novo homem. Amém? Ele continua pecando? Continua, porque ele tem uma natureza. Amém? Ele ainda está servil. Na sua alma, ele foi redimido. Nós temos a primeira ação do processo redentor. A sua alma foi redimida por Cristo na cruz. E quando ele se arrepende, a sua alma é redimida, mas o seu corpo, o seu espírito ainda pertence a essa antiga carga que está ainda debaixo desta nuvem do pecado, que não mais é homogênea, mas foi vencida pela graça. Então, bem diz Arminio que a graça de Deus, ela opera em nós e coopera conosco para vencermos Satanás, a carne e o mundo. Nós vamos ver isso aqui já já com mais especificidade. Amém? Portanto, até mesmo o crente ainda é sujeito ao pecado, por isso a realidade da apostasia, ele pode, o crente ele está aqui, ó, o crente em Cristo Jesus, que passou pela cruz, ele está aqui. Ele pode ainda voltar para cada cruz, pode. A Bíblia diz, a Bíblia nos alerta quanto à realidade da apostasia. Amém, meus irmãos? A apostasia é uma realidade. E a apostasia nada mais é do que voltar a ser o velho homem, voltar a ser o velho Adão e andar segundo a natureza do mundo, visto que, segundo nos informa o escritor aos Hebreus, o sacrifício feito por Jesus é uma única vez, é um sacrifício, uma expiação, redenção e propiciação suficiente. Por isso nós falamos aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém? Cristo é suficiente. Então não tem como passar de lá da cruz e ser salvo por Cristo novamente. Só há uma única salvação. Logicamente que essa única salvação é descrita por calvinistas, por exemplo, como sendo uma vez salvo, sempre salvo. Né? Mas não é essa a realidade. Amém, irmãos? O homem pode voltar, né, a antiga vida. Tiago usa isso para falar, por exemplo, acerca do cão que come o próprio vômito, amém? E a outras coisas. O escritor aos Hebreus vai chamar de pisar o sangue da aliança, né? E assim vai. Naufragar na fé e por aí vai, ok? Então, voltando aqui ao raciocínio, mesmo o crente, ok? Tendo sido diferenciado na esfera espiritual através da redenção da sua alma, corpo e espírito, enquanto ele está vivo, continua na terra. Portanto, ele continua cometendo pecado, ele está sujeito a pecar. Por isso, diversas dezenas, eu diria, de recomendações para não pecar. O próprio João diz, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Amém? Não erreis, meus amados irmãos, e por aí vai. Amém? Então nós estamos sujeitos a esses pecados. Qual é a diferença então agora? A diferença é que nós não estamos mais sujeitos ao pecado, mas sujeitos à graça. Ou seja, quando isso acontece, nós vamos entender o pecado na vida do crente como um acidente. O novo homem, o pecado para ele é um acidente. Ao passo que o velho homem, o pecado para ele é um expediente, é um costume, é uma rotina, é uma dependência, é um vício. Amém? Já em Cristo Jesus, a graça de Deus, como diz Arminio, ela coopera conosco para nos fazer vencer o pecado. Então, quando um crente peca, ele sente ainda remorso, ele sente ainda tristeza pelo seu pecado. Já aquele que vive no expediente do pecado, ele sente prazer em pecar e não conhece outra vida. É nesse aspecto que estão todas essas referências com relação à ação do pecado na vida do homem e a sua concupiscência que Cristo quebrou na cruz. Por isso nós pregamos o Evangelho, irmãos, para tirar as pessoas de cá e passar ela para cá. Amém? O homem, então, ele continuará pecando. Até quando? Primeiro, um grupo de crentes que está sob a graça de Deus continuará pecando, ou pecados acidentais, até o arrebatamento da igreja. Agora veja você que em Gênesis, ainda que não esteja aqui em Isaías, Ezequiel, mas entendemos que aqui antes do Gênesis, né, cronologicamente no Gênesis, tudo começa com iniquidade. No final, a iniquidade vai ser extirpada da terra e nós viveremos, né, novos céus e nova terra onde habita a justiça, diz a palavra de Deus, e os ímpios serão condenados para sempre no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte, como diz as Escrituras, através do juízo final. Amém, irmãos? Portanto, os nossos pecados experimentais, nossos pecados por atitudes, né, pensamento, palavras e obras, aquele negócio todo, né, ele vai ter um fim quando a igreja for arrebatada. E assim todo o processo redentor vai ser completado na estrutura humana, na tricotomia humana, vamos dizer assim,
ok? E o homem será, provará aí da incorruptibilidade, amém? Segundo a promessa de Deus aqui nessa referência, ok? E quando nós olhamos agora este homem que está aqui, espírito, alma e corpo, que ainda peca, né? Que ainda peca por acidente, né? Armínio mapeou também essa questão do pecado de uma tese brilhante, que simplesmente brilhante, que eu gostaria de deixar para os irmãos aqui. O ser humano é um ser de alma, né? de espírito e de corpo, nós vimos isso aqui. Okay? E segundo Armínio, ele peca por 3 vieses diferentes. Okay? Isso aqui é um pecado interno do homem. Veja que nós estamos trabalhando o lado interno do triângulo. Segundo Armínio, o homem peca primeiramente por incredulidade. Ou seja, o homem que nasce sob essa gestão do pecado, né, e não conhece a Cristo, ele sempre vai pecar pela sua incredulidade. Aliás, João 16:8 diz que o Espírito veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse pecado que está em João 16:8, Jesus fala do pecado porque não crê em mim. Portanto, a mãe dos pecados a partir da cruz não é mais o pecado original. Amém? A mãe dos pecados a partir da cruz é a incredulidade, ou seja, a rejeição ao Evangelho. Então, Armínio mapeia de uma maneira clara, de uma maneira consciente, de uma maneira lúcida, que o homem peca por incredulidade, amém? Por não conhecer a Cristo. Em segundo lugar, ele peca por fraqueza. Né? Nem todos são incrédulos, alguns são fracos, principalmente aqueles que estão em Cristo. Né? O Paulo não escreveu à igreja de Corinto que entre vós há fracos, doentes, aqueles que dormem? Né? Por que isso acontece? Há um motivo para essa fraqueza, mas é uma fraqueza. E o Espírito Santo, ele nos dá a oportunidade de aperfeiçoar isso em nosso corpo, em nossa alma, em nosso espírito, através da santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Mas diz que o homem ainda peca por maldade. E Armínio vai tecer aqui, eu não lembro o tomo do livro das obras de Armínio que está isso, mas ele vai tecer uma tese sobre essa maldade, levando inclusive à apostasia. Amém? Então a apostasia é uma espécie de pecado por maldade. Aqui entra também a categoria de pecado venial, segundo a Igreja Católica, né? Que é o pecado aí consentido, o pecado planejado. Amém? E tem crentes que praticam esse tipo de pecado? Tem, irmãos. E a Bíblia já diagnosticou, já prognosticou isso, né? E nos orienta a andarmos sob o Espírito para não cumprir a concupiscência da carne. Amém? Ou os pecados da carne, ou as obras da carne. Amém? Essa é a diferença, né, da nossa composição em Adão, né, nossa composição aí como homens desse mundo de natureza pecaminosa. Estamos sujeitos a pecar tanto por incredulidade, como por fraqueza, como por maldade. Amém? Mas nós sofremos interferências externas também. Né? E nesse aspecto Armínio diz que o Espírito Santo, através da graça de Deus, a graça cooperante, ela nos ajuda a vencer Satanás, que é um, né, dos agentes que oprime para que o homem peque por esses 3 vieses. A carne, que é o nosso corpo, nossa natureza em si, nossos instintos, e também o mundo, amém? Que fala aqui de pecado propriamente dito. Lembrando, irmãos, pecado para o crente, novo nascimento, né? O novo homem, é acidente. E para o mundo é expediente. Amém? E na Bíblia, nunca nos esqueçamos que na Bíblia, pecado, ele tem sentido abstrato, porque está num patamar espiritual, num patamar, né, abstrato. E mesmo assim ele tem grande poder de ação na vida daqueles que não passaram pela cruz. E pecados são algo concretos. E passa pela nossa atitude, passa pelo nosso livre-arbítrio, pelo que a graça de Deus que se manifestou hoje nos dá condição de ouvir a voz de Deus, a lei de Deus que nunca mudou, para a obediência e não para a desobediência. Amém, meus irmãos? Espero que tenha ficado claro para vocês. Não tinha como esse vídeo ser mais curto do que isso, porque são muitas coisas que nós temos para ver. Eu deixei de ler vários textos com os irmãos aqui, analisar cada um desses textos, para que os irmãos, na verdade, pudessem entender, absorver exatamente esse mapa do pecado, como o pecado age. E a partir daí nós vamos desenvolver pecado original em particular, né? Nós vamos desenvolver essa questão de acidente, expediente, né? Porque tem crente, por exemplo, que deixou, o pecado para ele deixou de ser acidente
que passou a ser expediente, mesmo assim ele é crente, a questão dos vícios, a questão da fraqueza, esses negócios todos. Tudo, irmãos, que é relativo a pecado e a nossa dificuldade para alcançar a santificação em Jesus Cristo, ela passa por esse mapa do pecado, um mapa que é perigoso e que esse pecado que já foi vencido na cruz, e ele parou aqui exatamente para eu mostrar para você que na vida do crente ele não pode voltar reinando aqui. Amém? Porque a graça de Deus é maior. Mas a graça não é pretexto para pecar. Amém? A graça nos dá motivo para nós abandonarmos o pecado e corrermos em direção à santificação. Bom, meus irmãos, vocês puderam ver aí com relação ao mapa do pecado. Volto a frisar novamente, todos os estudos que nós fizermos nessa área posteriormente vai estar embasado nesse vídeo, portanto é de fundamental importância que você entenda esse conceito que a Bíblia faz em relação a pecado e a pecados. De uma outra forma, esse estudo hamartiológico serviu para nos mostrar também a amplitude do projeto de Deus no resgate do ser humano, não é verdade? Eu espero que tenha sido realmente enriquecedor para a sua vida. Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e deixe também sua inscrição para ajudar que esse projeto de abençoar vidas através da palavra, ele atinja outras pessoas dentro dessa plataforma. No mais, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.